Bom, gente, boa noite, né? Para quem é a primeira vez aí que está nessa disciplina ou no curso, né, em rede Profigel, meu nome é Cecília, eu sou coordenadora do Profigel do campus aqui, FMG Campus Ouro Preto, né, no estado de Minas Gerais, e eu tô aí sugerindo que vocês inserem os dados aí nesse Padlet para depois me contextualizar, espacializar melhor quem são vocês, né, nessa questão em rede. Acredito que muitos de vocês estão ingressando agora, né, no programa 2024, mas também deve ter turma aí também de 2023. Sejam todos bem-vindos. A ideia dessa disciplina ela vem, eu acredito, diante até do encontro que nós tivemos na Universidade Federal de Santa Maria, como coordenador geral César, disponibilizar para os discentes, né, que também não deixam de ser docentes, né, da rede pública de ensino, formas de métodos, né, ou caminhos para melhor abordar e compreensão do conteúdo, né, do ensino de geografia em sala de aula, né? A ideia principal desses jogos e práticas de ensino é apresentar algumas ferramentas que eu utilizo, que é gratuitas principalmente para professores, né? Uns são 100% gratuitos, outros eles oferecem o peixe, né? Que eu falo assim, não, tá tão bom utilizar, eles falam, não, agora eu só limitam mais ou menos 3 ou 4, 5 jogos e depois eles começam como é que fala? A pedir que vocês pagam, né? Mas o preço por ser professor é tanto que esses jogos que eu vou apresentar para vocês entram com o e-mail da instituição de vocês, né? Vocês estão envolvidos em você deve ter um e-mail institucional, né? Da escola que vocês trabalham, porque eles já veem né, o arroba, vê qual é o instituto, se é Gov, tem né, que é Edu, aí eles já entendem que vocês são professores, porque por ser professores eles já não cobram alguns recursos e tem outras ferramentas que eles cobram uma porcentagem pequena. Tem outros programas que, se for fechar um grupo de professores, também compensa, porque aí já fica algo mais o acesso ilimitado, tá? Gente, eu vou jogar aqui na minha apresentação, e aí se tiver alguma dúvida, eu não vou conseguir ver vocês, porque eu vou estar aqui na minha apresentação, mas qualquer coisa vocês perguntam, tá? Vocês estão visualizando a apresentação? Sim. Tá. Bom, gente, a ideia da disciplina nada mais é que estimular mais os alunos a aprender. Eu estou trazendo ferramentas e estou trazendo uma experiência vivida, né, em sala de aula, porque eu dou aula também para os alunos do ensino médio, os alunos do primeiro ano, mas também estimulo os meus alunos da licenciatura em geografia a quebrar a cabeça, a pensar e trazer desafios acerca de tornar as disciplinas mais atrativas, né? Porque a gente sabe que na geografia, né, muitos vêm com uma certa deficiência de atratividade ou de conhecimento básico, né? A gente aí tá apanhando, vamos dizer, entre aspas, aí, com alunos que da pandemia teve um problema, né, de aprofundamento desse conteúdo, vem com a defasagem, né? Chega pelo menos aqui no Instituto não somente na defasagem, nas áreas, né, nas áreas como geografia, história, matemática, física, mas também a geografia, né? E antes mesmo da pandemia, quando eu estou utilizando muitos jogos, e jogos eles não somente eletrônicos, né, que é o grande boom, é o grande atrativo, mas também jogos manuais, né, eles são importantíssimos, principalmente pós-pandemia, para a questão da socialização, estimulação deles trabalhar em grupo, em conjunto, coisa que foi rompido, né,
durante a pandemia. Bom, dentro da plataforma lá de vocês, eu já inseri alguns artigos. Eu vou até, como é que eu vou falar? Vou até disponibilizar, já vou, como é que fala? Liberar em breve esses artigos, em que desses autores eles vêm trabalhando sobre essa questão desse recurso, né, que é um material, é um método, né, uma metodologia, é um caminho, né, para tornar o aprendizado mais ativo, né? Então, autores como a Brenda, o Picanso e outros autores que eu caminhei para vocês, eles vão falando que esses tipos de instrumentos de ensino, eles vão tornar cada vez mais não seres passivos, que é tão, assim, vocês como são docentes de aula, é tão chato vocês preparar uma aula, chegar lá, expor por slide, por desenho, por quadro, e você vê uma certa apatia, né, perante os discentes, né? E aí, diante disso, muitos vêm buscando, através dos jogos, que são materiais didáticos, para tornar esse aprendizado mais ativo, mais participativo, né, com os alunos. E o interessante dos jogos, né, pensando nos jogos, não esses jogos individuais que o aluno pega, não somente eles, né, porque tem alguns jogos que você pode aplicar e ele individualmente vai executando, mas também os jogos coletivos trazem para si essa questão da coletividade, né? E é bastante interessante porque ele passa a ser um ser ativo, né? Algo que ele está atuando para desenvolver o conhecimento e alcançar o raciocínio, né, geográfico, que é a meta principal, né? Ver se determinados conteúdos, a aplicação desses jogos, tragam ele para si essa questão dele estar desenvolvendo as competências e as habilidades que a BNCC, né, nos orienta para abordar isso em sala de aula. E é uma forma muito bacana e muito atrativa, né, de aquisição de conhecimento. Bom, segundo Pereira, né, os jogos eles se tornaram bastante apreciados desde o seu surgimento, né, e permaneceu e faz parte do cotidiano da sociedade, porque ele, no artigo dele ele fala que achou que muitos achavam assim, joga eletrônico, é uma fase, passou. Pelo contrário, né, desde que ele surgiu, e a gente se for ver na nossa infância, na infância dos nossos pais, avós, sempre existiram jogos, né, foi uma forma de interação. E os jogos eletrônicos, apesar de ter toda uma preocupação de não tornar uma ferramenta viciosa, né? Porque a gente sabe, né, que alguns jogos eles têm essa transformação, mas quando a gente traz um cunho educativo, ele torna-se cada vez mais atrativo, porque é a linguagem do jovem, né? Quanto mais você está envolvendo com a mesma linguagem do discente, mais ele torna-se interessante aquele assunto que vai ser abordado, e ele se torna perceptivo naquela relação entre professor e aluno. Bom, os jogos, né, ele tem uma forma, né, de comunicação, né, da pandemia, acho que deu por experiência, assim, em sala de aula, eu percebi que muitos se envolveram mais ainda com esses jogos eletrônicos, e foi para mim, assim, foi uma saída de atratividade, foi me envolver cada vez mais com jogos que cada fase, e a gente percebe que para cada idade tem um tipo de jogo, né? E aí quando você fala aquela língua, quando você até brinca com aquele jogo para poder depois contra-argumentar com eles, eles começam a ter uma participação mais ativa nas salas de aula, né? E essa questão desse estímulo, né, já foi comprovado nesses artigos aí um desenvolvimento cognitivo, né, da atuação desses jogos, porque os jogos a gente tem que tomar muito cuidado, ele não é o fato de só jogar, mas o jogo ele tem que ter um objetivo de um retorno de aprendizado do determinado conteúdo que você vai abordar naquele jogo. E além do mais, essa questão da socialização que eu friso muito.
Bom, segundo Piaget, né, o jogo está presente na infância, né, e permite o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e moral da criança de forma prazerosa e descontraída. Porque já a ciência geográfica, eu não sei assim se vocês podem relatar por vocês mesmos, né? Mas sempre eu a pergunto para os alunos, eles falam, a pior matéria, eu não gosto da geografia, a geografia é muito decorativa, quer que a gente descobre todas as capitais, né? E os estados, né? As bandeiras, né? E a geografia é muito mais do que isso, né? A gente tem que romper com isso. E eu sempre falo com meus alunos que a geografia ele está, eu até uso o termo matemática, está contido na vida deles, porque eles estão vivenciando, estão no espaço humanizado, um espaço geográfico. Então, como não trabalhar a geografia na vida deles? Ainda mais no Instituto nós temos cursos técnicos, então eu tento buscar cada jogo adaptar com o curso técnico da qual eles estão desenvolvendo o ensino médio deles. Então, eles desenvolvem jogos para, igual minhas turmas aqui, automação, administração e edificações. E eu sempre fico exemplificando, eu sempre fico trazendo a ciência geográfica, tanto para as disciplinas que estão remetendo essas informações integrado, né, ensino médio integrado, mas também do dia a dia deles, né? Ainda mais que minha cidade, ela é uma área de risco, nós temos problemas com deslizamentos, enxurradas, né, rompimento de barragem. Então, qual é a ciência mais poderosa que eles podem ter, que não é a ciência geográfica, para explicar tudo isso que vem ocorrendo no dia a dia deles, né? Bom, mas aí a Brenda e o Picância, ele faz um alerta, né? Porque você os jogos, eles têm que ser uma competição sadia, né? Não pode ser uma competição que traga negatividade, né? Ela tem que ser de forma sadia e natural. Superar os obstáculos e os desafios, né, enfrentados para aquele jogo e, acima de tudo, agregar conhecimento. Por exemplo, a Brenda, ela dá um exemplo que ela desenvolveu um jogo cartográfico, né? Ela fez uma alfabetização cartográfica. Inclusive, ela tem um livro dela sobre jogos educacionais, mas ela fez voltado para alunos da Fundamental 1. Né? Então é assim bem lúdico, o material bem atrativo para aquela idade. E aí ela trabalhou, por exemplo, o jogo da memória. Então, para ela, para agregar conhecimento, não era somente achar o par, né? Ela utilizou imagens de satélite, mas o que naquele par estava contido, quais são os elementos cartográficos que estavam lá. Então aí ela juntou o útil ao agradável, ela utilizou um jogo. Desse jogo, o aluno, além de memorizar os pares, eles tinham que identificar elementos cartográficos. Aí você alcança, ela alcançou, né, no caso, o objetivo dela, que era justamente de aprendizado acerca daquela matéria, daquele conteúdo que ela queria desenvolver, né? Bom, e Castelar e Moraes também, eles apontam alguns jogos que são usados, né, na educação geográfica. Dentre eles, né, já é assim mais do que muito utilizado, alguns de vocês já devem ter utilizado, né, na sala de aula, e eles exemplificam o que cada jogo pode agregar de conhecimento, de retorno, de feedback em relação se o aluno aprendeu determinados conteúdos geográficos, né? Um deles é a batalha naval, né, que você tem uma concepção de coordenadas geográficas. Outro é o jogo da dama, né, por mais que a gente brinca ali, ele tem uma disputa, né, uma questão territorial, e aí você pode abordar termos, né, da epistemologia da geografia sobre isso. A caça ao tesouro, você trabalha muitos elementos cartográficos, né, de localização, de orientação, né? E como eu falei lá da Brenda, ela também trabalhou a questão do jogo das memórias sobre elementos, né? Como o jogo da memória, ela deu como exemplo, porque ela abordou dentro do livro dela, dentro da tese dela, né? Da tese virou esse livro, a questão dos elementos cartográficos, né?
E é interessante porque isso está muito intrínseco. Se você olhar a geografia desde o Fundamental 2 até 1 e 2 e o ensino médio, o aluno ele começa a trabalhar primeiramente a questão da espacialização, uma leitura do que é uma visão horizontal, vertical, oblíqua. Aí chega no sexto ano, os alunos já têm uma leitura do que é uma planta, do que é uma mapa, do que é uma carta, por exemplo, e chega no ensino médio, no primeiro ano, mais ou menos, ali, que é o ensino, que aí vai trabalhar com a escala mesmo, né? A escala numérica, a escala espacial, para que eu preciso dessa concepção, para que eu preciso entender projeções, né? Então, você vê que para chegar na cartografia em si, ele já vai sendo pincelado essa conectividade de conhecimento cartográfico lá no ensino básico, né? Bom, e o que seria, né, diante da produção, existe um formulário, eu vou colocar para vocês, isso aí até os professores que vão dar disciplina seminário integrador, eles com certeza vão orientar melhor vocês, mas é porque eu também dou essa disciplina aqui no Instituto, e eu estou trabalhando isso com os alunos, que é mais para alunos quando já estão no terceiro período, né, que eles têm que produzir, né, seja lá um artigo, participar de um evento, algo desse tipo. Lá na CAPES, na produção técnica, um formulário de 2019, eles falam quais são as produções, né, que vocês podem realizar durante ao desenvolvimento do seu meio acadêmico no mestrado, o Profigel. E dentre deles, né, tem os materiais didáticos, que são esses materiais, né, que sejam jogos, né, ou outros tipos de material didático que eu vou exemplificar aqui, que nada mais que é um suporte, é um material de apoio, ou seja, vocês nunca podem pensar que o material didático ou o jogo ele substitui uma aula, né, ou substitui um professor. Pelo contrário, a gente precisa da intervenção sim, a gente precisa da aula, a gente precisa ministrar o conteúdo, e o material didático, o jogo, ele vem, né, trazendo como um suporte a mais para esse aprendizado, né, essa mediação desse ensino e aprendizado em vários contextos educacionais. Bom, dentre o que a CAPES exemplifica como material didático, né, você tem aí, ele pode ser tanto impresso como visual, né? Dos impressos tem as coleções, os livros didáticos e paradidáticos, os guias, os mapas, os jogos educacionais, que são esses que a gente vai trabalhar no decorrer dessa disciplina. Também tem elementos audiovisuais, né? A fotografia, que eu acho assim enriquecedor, né? E aí quando a BNCC ele dá uma certa liberdade para a gente nesse sentido de para desenvolver as competências e habilidades dos alunos, regionalizar, ou seja, trazer aquela temática contextualizando o seu aluno no seu lugar, né? Lá na sua espacialização. Painéis cronológicos, programas de campus, né? Que são os trabalhos de campus, né? Quem teve o privilégio na graduação ou que tem condições também de realizar isso com seus alunos, né? Nas escolas da qual vocês trabalham, isso é uma forma assim muito enriquecedora, né? Essa ferramenta assim que a gente tem da ciência geográfica, que são as visitas, né? Os trabalhos de campus. Bom, e antes do recurso educacional, eu criei aqui um roteirozinho, né, que é a proposta, né, das ferramentas que eu vou, algumas ferramentas que eu vou apresentar aqui para vocês, e aí é bom eu deixei gravado aqui justamente para antes de vocês elaborar um recurso educacional ou jogos que eu vou propor aqui para vocês, pensem primeiro como a finalidade desse jogo, né? Onde eu pretendo chegar com a aplicação desse recurso, qual seria o público que eu vou abordar esse material que vai ser elaborado, tipo, ou série, ou ano, né? Que agora a gente chama ano, mas na minha época era a série, né? Qual é a faixa etária de alunos, né? Que vão ser abordados, o quantitativo desses alunos,
né? Porque se você faz um jogo para uma turma, tem que dar que todo mundo tenha acesso, ou que tem se a produção dele é um só, dois ou quatro, enfim. O tempo, né? Quanto tempo você precisa para a execução desse trabalho, né? Para a execução desse jogo. O recorte do conteúdo. Muitas vezes os jogos, eles são aplicados, eu uso muito após a explanação do conteúdo, né? Mas tem gente que utiliza como uma introdução antes de abordar o conteúdo, né? Só para poder deixar... Aí, após toda essa escrita, esse entendimento de vocês acerca do que vocês querem alcançar com o recurso educacional, aí fica mais fácil, fica mais rico na elaboração desses jogos. Bom, dos programas para professores que eu trabalho, né? E eles são esses dois aqui, né? Que é o Edu e Futuro. Ele é um site 100% gratuito, mas aí eu vou entrar com vocês aqui para explicar como é que você se cadastra. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de acessar ele. O CTerra também ele também é gratuito para professores. O Kahoot, o WordWall, eles é gratuito até um determinado tempo, né? Eles permite, por exemplo, o Kahoot, ele por enquanto não travou ainda comigo não, mas o WordWall, se você fizer 4 jogos, utilizar 4 vezes, na 5ª vez ele já pede para você pagar. Como eu uso com bastante frequência, né? Eu peguei mas assim, tipo assim, R$18 por mês, por exemplo. Aí eu tô usando para os conteúdos que eu abordo com meus alunos no ensino médio. Vocês já conheceram um desses programas? Tem conhecimento deles? Sim. Pois é. Bom, então, o que é o objetivo desse programa? Eu vou mostrar aqui, não sei se vocês já viram, né? Você já deve estar familiarizado com o Canva, né? Esse é o modelo de apresentação. Ele também tem o Canva Jogos, só que ele ainda não... se vocês quiserem utilizar ele, mas a priori eu ainda não consegui executá-lo, né? E ele ainda fala que ele é bom de aplicar, mas quem puder ter essa oportunidade também utilizar e compartilhar, eu agradeço. Da questão do... Deixa eu botar aqui o WordWall, né? Para quem não conhece. Deixa eu só compartilhar aqui. Deixa eu só... Bom, o WordWall, ele cria de forma rapidamente, né? Desse aqui, se vocês perceberem, eu já tenho ele cadastrado, ele pede para cadastrar, pede colocar, aí eu coloquei o meio da minha instituição, e dessas atividades aqui, como eu trabalhei aqui, se vocês for ver, eu gosto muito desse, porque é um recurso, né? Aí se você ver aqui no canto direito, agora ele tá disponibilizado porque eu paguei, mas se você for criar uma atividade, você clica lá em criar atividade, se for o plano básico, ele oferece 18 tipos de jogos, né? E quem for utilizar ele de forma assim de graça, até ver se tem interesse ou não, ele dá a oportunidade de você criar no máximo, aplicabilidade no máximo 4, né? Então, por exemplo, aqui, roleta aleatória, né? Você tem que criar um texto aqui, por exemplo, relevo, e começar a colocar
jogar uma questão e jogar as respostas aqui. Para gerar o jogo, né, em qualquer tipo de aplicativo, você tem que pelo menos criar um banco de quantidade suficiente de perguntas, né? Porque senão ele não roda e aí finaliza. Por exemplo, nas minhas atividades já prontas aqui, no máximo, se eu não me engano, tem 10 perguntas, né? Que eu já faço, até hoje eu copio. Esse aqui eu gosto, que é Perseguição em Labirinto, que é para os mais antigos de casa, é o famoso Pac-Man, né? Só que eles tiraram a boquinha e botaram outras configurações de personagem, né? Então aqui, esse aqui é o da assombração, não sei se vocês conhecem esse jogo. Isso aí era da década de 84, 86 mais ou menos. Nesse caso aqui, você tem a palavra-chave aqui, fatores de formação do solo. E aí você tem que levar o seu bichinho longe, né? A bruxinha aqui longe dos fantasmas, que você perde vida. E colocar as alternativas de resposta, né? Se ele permanecer ainda é porque tem mais de uma questão. Se ele mudar, como aconteceu aqui, ele já vai mudando de fase, né? Bom, esse aqui, eu acho ele muito tranquilo e apesar dele, eu achar que os alunos não iam gostar, porque estão nessa fase de Roblox, GTA, né? Enfim, eles gostaram, porque viram como um desafio. Eu deixo um tempo, praticamente uma parte da aula, para eles se divertirem, uma vez que eles acreditam que para ganhar é em menor tempo. Mas eu deixo bem claro na regra que para ganhar é uma relação de tempo, mas também de acertos, né? Outro exemplo também é o Kahoot, né? O Kahoot, ele é mais um jogo, né? O Kahoot, eu trabalho como um quiz, né? De perguntas e respostas, né? Novamente, vocês vão ter que fazer o cadastro. Tem assinatura, tem a versão deixa eu compartilhar aqui. A versão em inglês, porque é um programa norte-americano, mas é só mudar a linguagem aqui, ele dá a resposta em português, e aí você pode se inscrever. No meu caso, eu já me inscrevi como professora, eu continuo aqui com minha conta aqui do instituto, e ele já abre aqui para mim para eu poder disponibilizar na parte da criação, né? Bom, aí como é que é isso aqui? Eu peço o básico, que eu não... O ruim é isso, né? Você vai gostando do aplicativo e aí ele vai te limitando, e aí ele tem poucas ferramentas, mas a ferramenta básica eu acredito que dá um suporte para os alunos. O bacana desse aqui, tanto o Kahoot quanto o Wordwall, ele gera o link. Você pode pegar o link e jogar para o aluno, né? E como eu não sei como é que é essa questão dos alunos com acessibilidade ao celular, né? Aqui por acaso mesmo aqui a gente proíbe o uso do celular, mas se com autorização do professor eles podem usar. Mas caso seja na turma de vocês proibido, veemente, né? Ele gera o QR Code, ele gera um código. Aí você pode projetar essas informações, né? Para eles no projetor, eles, né? Com código, mas aí no caso teria que ser com o celular mesmo. Ou no caso que vocês tenham
na escola de vocês laboratório de informática, né? Vocês podem encaminhar também o link para desenvolver. É a mesma coisa aqui, diferente do OldWall, porque o Kahoot, ele trabalha muito, né? O pessoal usa muito pelo quiz, né? Tem aqui as opções, quiz, verdadeiro ou falso, respostas curtas, né? E quando eles estão com essas estrelinhas, é porque aí já é pago, né? Então, para a versão gratuita, só tem o quiz e o verdadeiro e falso. Aí os alunos têm a temporalidade, né? Ou seja, quanto tempo você pede para o seu aluno, ele vai ter o tempo para responder aquela pergunta, né? Geralmente ele já fica aqui afixado 20 segundos, mas você acha que precisa de mais ou menos, fica aí no seu controle. E é uma coisa interessante de pontuação, que à medida que ele concluir, né? E aí ele só vai fechar aqui o jogo a partir do momento que você montar, né? Por exemplo, sei lá, falar aqui sobre vulcão. Eu tô falando muito na área de geografia física, é muito minha praia. E aí aqui ele já tem um banco, né, de imagens, você pode colocar esse banco de imagem aqui. Aí você pode fazer uma pergunta aqui, por exemplo, como se forma os vulcões? Aí você vem aqui a resposta 1 a processos endógenos. Aí se a pergunta é essa, né? Você põe aqui que é essa aqui que é a resposta. Aí coloca, sei lá, vento. Aí outra parte aqui. Deixa eu baixar aqui mais. Processos exógenos e ação humana, por exemplo. Aí você põe para salvar, inserir o título, né? Sobre atividade vulcânica, ou melhor, vulcanismo, que é o processo, e ele salvou, né? Aí pede para fazer uma pré-visualização, se você quiser, né? E aí tá lendo, carregando. Ele gera o, né, se vocês quiserem também o PIN do jogar, carregando o PIN para informar para os alunos. Tem professor que já pega o QR Code aqui, né? Ou pode ser uma atividade também, não necessariamente, né? Fazer em sala de aula. Às vezes, por exemplo, tem um aluno meu do Profigel que, por coincidência, é professor da minha filha, e aí ele não pede para jogar na sala, né? Ele imprime essa parte aqui do QR Code, e aí em casa ela joga. E ela adora, né? Ó, pra você ver, ela antes não gostava de geografia, só por causa que ele começou a desenvolver esses jogos em sala de aula, e aí estiga a competitividade entre os alunos, quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo. Ele falou que no final do ano letivo ele vai lançar o ranking de tudo que ele foi desenvolvido de jogos para a turma, né? Eles gostam muito dessa questão, dessa competitividade entre eles. Outro que eu falei para vocês é o eFuturo, né? O eFuturo, ele... Deixa eu compartilhar aqui. Né? Eu já tenho o cadastro dele, né? Eu já realizei ele, né? Mas quem não fez ou não conhece, é só fazer o seu cadastro aqui, ele é rápido, né? Pede os dados muito básicos, um e-mail, coloca o e-mail da instituição que você trabalha e faz o cadastro, né? Então, eu aqui já gravei o meu. E o bom desse aqui é que ele, para cada
ferramenta que você vai utilizar, ele tem um vídeo no YouTube do material. Por exemplo, criar meu jogo de palavras, né? Criar meu quebra-cabeça, raspadinha, enfim. Aí aqui ele tem explicando como criar o jogo quebra-cabeça e os outros games como puzzle e raspadinha. Vocês assistem o vídeo. Ele pede, né, explica, né, que esses jogos são exclusivos para computadores e notebooks, porém sua criação poderá ser feita utilizando no seu celular. Aí você escolhe o arquivo, né, e começa a botar o nome do jogo e gravar, né? Dependendo esse aqui é o jogo do quebra-cabeça, mas tem jogos aqui, por exemplo, o jogo das palavras, né? Ele fala que não necessariamente você tem que fazer a descrição do jogo, mas seria interessante, né, para quem for brincar, o nome do jogo. E ao gravar, para cada palavra, para cada jogo, ele fala que, por exemplo, determinado jogo você tem que desenvolver X palavras, né? Às vezes 30 palavras, 10 palavras, para aí poder você formar um banco, né, de dados para ele poder ser gerado, né? Esse aqui eu achei muito bacana, porque ele não te limita, né, a desenvolver várias ferramentas. E o bom é que salva, né? Você cria esse banco de dados, você sempre vai estar podendo utilizá-lo e sem precisar criar tudo do zero, né? Bem, e por último, que eu falei, tem o Playdead também, né, que ele tá aqui aberto. Deixa eu compartilhar novamente ele aqui, apesar de eu não ter colocado ele na apresentação. Ele pelo que os meus testes aqui, ele dá mais 3 atividades gratuitas, né? Eu botei a criação do mapa, e lá tem uma galeria de funcionalidades, e eu quis colocar do mapa justamente porque você pode interagir com o mapa, várias temáticas, né? Mas tem outras ferramentas também, né? Que o Playdead, ele é uma forma de uma atividade muito interativa, né? Você pode, no momento que você está em sala de aula, trabalhar com ele, né, simultaneamente, ou você pode passar como uma atividade posterior, né? Na pandemia, os meus alunos da disciplina de prática de ensino, eles estavam utilizando muito essa atividade como aquele trabalho para casa. Não tem o famoso trabalho para casa, só que esse trabalho para casa é virtual, né? E foi uma forma de interagir com os alunos no período da pandemia, e até hoje a gente vem trabalhando com essa ferramenta em sala de aula também, né? E o outro é o Soterra, né? Soterra. Deixa eu compartilhar também. E o bom dele é que ele tem... O Soterra, ele tem um banco de dados para quem gosta de cartografia, né? E trabalha, né? Não tem como não trabalhar. E eu percebi, com convivência com os alunos do Profigel e os alunos os egressos, que existe uma deficiência gritante desse conteúdo cartográfico em sala de aula. É tanto assim, como os alunos estão trabalhando com a residência, né, na escola, né, que já participou do residência, do PIBID, enfim, quando eles levam um mapa comum, esses mapas que vendiam na rua, acho que nem vende mais, em Belo Horizonte tem um senhorzinho que vende ainda, mapa político do Brasil, virou uma atração turística dos meninos querem tirar foto do lado do mapa. Ou seja, para um aluno do 5º ano, 6º ano nunca ter visto o mapa, isso é preocupante, né? Então a gente está tendo uma força-tarefa aqui com nossos alunos licenciados que estão fazendo a licenciatura, mas também os alunos que já estão em sala de aula, motivando-os a cada vez mais trabalhar, né, com mapas, cartas, para poder os alunos aprenderem melhor sobre esse conteúdo. Aí, se vocês perceberem, né, ele tem um banco de dados, aqui eu tenho a América do Norte, América do Sul, né, esse material,
E também tem material para ser impresso, né? Que você pode trabalhar, né? E aprender acerca desse. Você cria um jogo, né? Uma enquete, tem muito aqui também. Tem essa questão do banco de dados e trabalhar isso com seus alunos em sala de aula, tá? Gente, alguma dúvida, algum questionamento? Cecília, eu tenho. Desculpa a instabilidade da minha internet, é que eu tô na estrada. Eu tenho em relação a esse mapa que você colocou agora, o link aí não tá aparecendo pra gente que entrou depois. Então a gente não consegue colocar a localização. E também em relação à plataforma, que eu não tenho acesso, então gostaria de saber como que é. Assim, o seu nome já tá lá, viu, Suzane? Eu ainda não compartilhei a dessa semana. Qual é a ideia aqui, né? A ideia da minha disciplina, eu já vou abrir todas as plataformas para vocês verem sequencialmente. Então, assim que eu encerrar essa aula aqui, eu vou jogar lá o link, né, do vídeo. Vou jogar novamente o link do playlist para eu poder ver, né, essa questão dessa contextualização de vocês. E a ideia, assim, não vai ter avaliação, vai ter produções, né, dos jogos, mas elas... E a gente vai, o produto final vai ser um artigo, né? Aí, como vocês são muitos, vamos dizer, muitos assim, se eu não me engano, são 20 que estão aí juntando aí Universidade do Rio de Janeiro, Roraima. Se eu esquecer alguém, vocês me puxam a orelha. O próprio instituto aqui, tem o pessoal da URCA também, e do Paraná, que pediu para gravar, porque eles também estão tendo uma aula da disciplina obrigatória, né? E aí é o seguinte, a minha proposta é sequencialmente a produção, vai ter momentos de data de retorno para eu avaliar esses jogos, vocês vão produzir, né, e eu com orientação minha, os jogos, tanto eletrônico, mas também analógico, né, porque a gente tem que pensar nessas duas possibilidades em sala de aula, com temáticas, tanto da geografia física, que vai ser o ponto de partida nosso, que é a geografia física, porque a geografia física, ela é um gargalo na rede pública de ensino, essa dificuldade de trabalhar a geografia física, que é algo tão abstrato, né, para os alunos, mas muitos professores da parte da geografia física já estão trabalhando muito com o tátil mesmo, com a produção do que é muito abstrato para o aluno ver e construir e assim aprender melhor acerca desses conteúdos. Porque quando você trabalha a geografia humana, tá ali, tá sendo discutido, tá vendo muito na televisão, né? Geopolítica, território, essas coisas, enfim. Mas a geografia física fica tão parecendo longe deles, e aí cada vez mais dentro dos eixos, até dos congressos nacionais de prática de ensino, da geografia física aplicada, vai ter agora o evento da Encontro Nacional de Geografia Física Aplicada eu não esqueci agora, vou errar o estado, acho que é Pernambuco, se eu não me engano. E aí tem um eixo na área de educação. Então, cada vez mais, esses grandes encontros nacionais estão criando os eixos educacionais, mas eixos no intuito de aplicabilidade. Ou seja, como é que eu vou abordar esse conteúdo e como é que eu vou construir esse conteúdo em sala de aula? Porque aí o aluno começa a poder entender melhor isso, né? Então, eu estou querendo que seja um desafio. Em que sentido? Porque às vezes eu fiz até enquete nas outras turmas, gente, qual é o maior desafio de vocês em sala de aula? Nossa, professor, o maior desafio para mim é cartografia e conteúdo da geografia física. Então, em cima desses enquetes, eu tento trazer ferramentas, caminhos para vocês desenvolverem e aplicar isso em sala de aula. Thaís, pode falar. Olá, boa noite, professora e colegas. Eu não sei se eu entendi a Suzane, mas eu também não tenho acesso à plataforma. No e-mail,
não veio aquele tutorial de qual plataforma que a senhora está falando, sabe? Como vocês são em rede, a nossa disciplina está na rede. Disciplinas quando são obrigatórias, igual, por exemplo, vocês devem estar fazendo aí epistemologia da geografia, seminário integrador, aí deve ser o mundo do campus de vocês. Mas disciplina em rede é o mundo da Universidade Federal de Santa Maria. Teve uma demora, né, de até entrar, tanto que eu só consegui ver vocês todos hoje. Mas como a Santa Maria mandou cadastrar esse cadastro, pensa, é todo mundo em rede, é todo mundo pedindo. Aí nesse pedido, como veio para minha secretaria, aí eu pedi para o meu secretário, não, me dá a lista dos meus alunos com e-mail, depois você cadastra. Eu quero primeiro conversar com eles, porque eu fiquei com medo de demorar. Mas assim, hoje, para ter certeza, hoje mesmo, inclusive eu tô com, se eu não me engano, o Gessé resolveu, né, Gessé, porque acho que tava sem um cadastro. Boa noite. Tava faltando seu CPF, não foi, Gessé? Foi você? Foi isso. Você mandou boa noite, pessoal. Boa noite. Você havia mandado um e-mail para mim, né, falando que não tinha sido cadastrado alguma coisa. Aí eu mandei, aí mandou, informei aí com o você vê, a e-mail. Nacional mandou para mim, eu nem vi que mandou cópia com ele, eu desesperada, falei com o Paulo, você é da URCA, né, Gessé? Falei, Isso. Paulo, pelo amor de Deus, manda aí que o menino tá aqui solto. Aí ele me mandou, mas ele já tinha respondido, eu já respondi em cima. Então, aí teve... Então, tá tudo ok comigo, Cecília, então? Eu acredito que sim, porque eu pedi qualquer coisa, eu cobro de novo lá Entendi. a lista, entendeu? Mas assim, Obrigado. a minha ideia também eu queria que vocês pelo meu e-mail mandassem o WhatsApp. Por quê? Porque por mais que vocês agora, daqui para frente, vocês não vão mais me ver, mas vai ter as demandas, se tiver qualquer dúvida, qualquer questionamento, e eu ver que é uma coisa assim que dá para responder rápido, eu respondo pelo WhatsApp. Se for uma demanda que necessita novamente um novo encontro, não tem problema nenhum, a gente reúne novamente. Mas o objetivo é esse. Eu vou começar a abrir dentro da plataforma as semanas, se concentrem, né, em seguir as datas direitinho, porque depois daquela data ele fecha, para dar tempo para mim corrigir e voltar o feedback para vocês. A ideia central é vocês elaborarem esses jogos, eu vou orientar as temáticas para vocês, quais são os jogos. Tentem vocês, esses artigos podem ser em grupo sim, de no máximo 4. Eu acharia bacana se fizesse essa interrelação em rede mesmo, né? Porque o Instituto, né, o programa, ele é em rede, a gente trabalha em rede. É tanto que nas bancas de vocês, de defesa, com certeza vai ter alguém de outra universidade participando. Igual teve agora o pessoal professor Rafael de Roraima, com o professor Daniel do Pará, com o professor Jário daqui do Campo de Ouro Preto. Porque por ser um programa em rede, a gente tem que fazer tudo em rede. Dar aula em rede, defesa em rede, produções em rede, né? Para validar mais ainda e a gente provar para a CAPES que a gente realmente está trabalhando em rede, né? Então, tá indo aí a primeira atividade para esses 15 dias, né? Tá os artigos aí tudo bonitinho. Vai estar o vídeo aí para os que não puderam comparecer, né? E já tiveram as justificativas. Se na plataforma vocês não conseguiram acesso, aí eu vou pedir para vocês mandar o e-mail da origem de vocês, né? Com cópia para o nosso aqui, Profigel, porque não pode vir uma coisa direta sem a de vocês ficar sem saber, entendeu? Sem a URCA ficar sem saber, sem o Rio de Janeiro ficar sem saber, entendeu, Thaís? Pode falar. Eu fiz um teste, já que você citou, abre aqui. Abriu, eu estou inscrita em uma Novas Tecnologias, logo abaixo tem uma pasta sua, Organização e Produção de Jogos e Materiais. Então ótimo, então a Nacional conseguiu cadastrar. Quem não abrir, falou, não estou conseguindo, faz esse fluxo aí. Passa o e-mail para a secretaria de vocês com cópia para mim, porque aí eu já cobro aqui
e eles da sua origem cobram também junto. É duas cobranças trabalhando aí, tá? Mais alguma coisa, gente? Alguma dúvida, algum questionamento? Thales, pode falar. Boa noite a todos. A internet aqui tá bem ruim. Qualquer coisa se falhar, vocês me avisam aí. Eu só não entendi uma questão, né? Esse trabalho, esse artigo, ele necessariamente tem que ser em jogos, porque eu tenho bastante interesse na questão do material didático, né? Porque tem a ver com o meu trabalho, né? De conclusão de curso, né? Não, pode ser. Agora, se for do material, do material que você já quer desenvolver da sua dissertação, aí você tem que trabalhar essa relação. Quem é esse orientador ou orientadora? É o professor Josinaldo. É de que? Da UER. Universidade? Em Roraima. Ah, de Roraima. Eu só conheço o coordenador, Rafael. Pois é, porque da disciplina dele, porque assim, do nosso agente, a gente pode fazer tanto o material didático quanto os jogos, né? Se você desenvolver da sua disciplina, aí eu tenho que trazer ele na disciplina, entendeu? No sentido de ajudar na correção. Porque a ideia nossa é desenvolver temáticas da geografia física, mas também da geografia humana. Você pode trazer esse material, tipo um esboço, para cumprir com a disciplina, né? Você criar, e aí depois você fazer uma adaptação para o seu escopo lá do seu, como é que fala? Para cumprir o seu seminário integrador, o seu recurso educacional. Lembrando que não é produto técnico não, gente. Nosso é recurso educacional. Para os outros programas de aplicabilidade, né? Que tem vários programas de aplicado, né? Que não é acadêmico, os mestrados profissionais são produtos técnicos. Nós, como é na área de ensino, é recurso educacional, tá bom? Beleza, professora, obrigado. Nada. Mais alguém? Alguma dúvida, algum questionamento? Professora, eu também tenho uma dúvida em relação à aula ser síncrona, né? Porque nos foi avisado que seria assim. Não, elas serão assíncronas mesmo. Dessa forma a gente vai precisar sempre assistir. Não, hoje, só foi hoje a aula síncrona, porque eu queria esclarecer o andamento da aula, né? Do como é que vai ser as execuções, né? Porque é sempre bom, pelo menos, essas disciplinas assíncronas, pelo menos um encontro só pra gente se ver e ver como é que é o andamento, tá? Pra eu poder vocês familiarizar comigo e com a proposta da disciplina. Mas tudo agora vai ser assíncrono, né? Até porque a disponibilidade que vocês têm é justamente para esses momentos das disciplinas obrigatórias, né? Que vocês têm que estar presencialmente, não sei se é de forma virtual ou é presencial mesmo, né? No caso aqui no Instituto, a disciplina, eles têm que vir. Inclusive, meus alunos estão lá no campus, né? Que estão tendo aula hoje de seminário integrador e amanhã de metodologia do ensino de geografia, tá bom? Mas aí eu queria que, assim, pega aquele e-mail que eu mandei para vocês, me respondem com o número do celular pra gente formar o grupo, e qualquer dúvida que vocês tiverem, professor, tá travando, professor, não abriu a plataforma, não tô entendendo isso aqui, entendeu? Qualquer coisa eu faço um vídeo explicando, mando, né, para qualquer esclarecimento ao decorrer do semestre. Não acumule dúvidas, não acumule dificuldades, e aí vamos nos comunicando de outras formas que a forma síncrona pode atrapalhar o andamento de vocês aí no programa, ok? Professora, só para fechar mesmo. Então, o acesso se dá pela plataforma da Universidade Federal de Santa Maria, né? Pelo Moodle lá. Aí você entra lá e faz o cadastro para poder realmente ter esse acesso, assim? Alguém daqui dos colegas já fizeram esse acesso? Deu certo? A Thaís acabou de falar que ela entrou, né, Thaís? Pronto, só Thaís, né? O mesmo login que usou, eu faço uma... Eu... Mesmo
CPF, mesmo assim, já apareceu uma disciplina, né? Subposta a outra. São 2 pastinhas. São 2 pastinhas. Vocês querem que eu mostre aqui como é que é? Mostra, professora, porque para mim tá aparecendo data, não apareceu, não tem documento nenhum. É desse jeito que tá lá agora? Não tem nada. Eu só entrei na disciplina, mas não tem nada postado. Não tem não, porque eu ainda não disponibilizei, então, mas tem que ter um quadradozinho, 2 quadrados, tipo assim, no meu caso só tem um quadrado que eu tô oferecendo de forma assíncrona, assíncrona quer dizer essa disciplina. No caso de vocês, vai estar as pastinhas das disciplinas que vocês cadastraram, que vocês pediram matrícula, de forma em rede, lembrando que só da rede. Por exemplo, aqui no Instituto, em rede, tem 3 disciplinas ofertadas, essa dos jogos, a outra de tecnologias, que é a utilização de SIG, assessoramento remoto, que é o professor Jário, e um de releitura, da geografia, que é o professor Leandro e Fernando. Então, essas 3 disciplinas, quem matriculou nessas 3 tem que estar contida na nacional. Agora, disciplinas do campus de vocês é na outra plataforma, é no Moodle da universidade, do Instituto de Ensino Superior de vocês. Né? Aqui o meu não é nem Moodle, aqui é outro sistema, chama SWAP. Né? Então, ali meus alunos que estão nessas disciplinas, eles têm que entrar em outro sistema. Na de rede, é pela Federal de Santa Maria. Se eu não me engano, você tem que digitar o seu CPF e a senha. Não sei se é os 3 primeiros CPF, não sei. Os 4 primeiros dígitos do CPF, né? É isso aí. Aí vocês depois tem que arrumar, não sei. Fica aí na critério de vocês. Tudo bem, gente? Então aí, o compromisso de vocês me passar o celular pra gente arrumar o grupo. E eu vou abrir a partir de manhã a plataforma para a primeira quinzena. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, eu estou à disposição. Só não respondo no final de semana. Final de semana eu tenho que desligar um pouquinho, né? Mas aí durante a semana eu tô respondendo. E caso surtir alguma dúvida, eu posso fazer um vídeo, posto lá na plataforma. E aí a gente vai se comunicando, tá bom, gente? Aos que vieram, muito obrigado pela presença, viu? E aí a gente vai se comunicando aí ao longo do semestre. Um abraço a todos e uma boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite.